Guerra em Israel, Covid, muitas coisas acontecendo e as pessoas não estão percebendo. Esse último acontecimento, esse último conflito agora de Israel, né, está aí dando origem, estamos sim no fim dos tempos, e está dando origem aí a uma possível aparição do anticristo, porém isso será confirmado sim nos próximos períodos aí. Vocês vão ver que nós estamos muito próximos do fim. Isso é o começo. Eu acredito que essas guerras serão sim as premissas para um acordo de paz, tá? E fiquem acompanhando aqui que eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente estar falando também sobre o que isso tem a ver com a segunda vinda de Cristo. Por que a gente deve estar de olho em Israel, ver os acontecimentos de lá, e por que é tão importante a gente se preparar para a segunda vinda de Cristo, que, como eu sempre venho dizendo, está muito próxima. Mas antes, se você ainda não é inscrito, gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, para você sempre estar pronto para quando eu postar um vídeo novo aqui, sempre ser avisado. Se você puder também curta, comente aqui embaixo se você tiver alguma dúvida e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. Então vamos compartilhar a tela aqui, vamos estudar junto e entender como que surgiu esse conflito e por que é tão importante a gente estudar mais, entender mais sobre a segunda vinda de Cristo e também nos depararmos com os sinais, porque um já surgiu, estamos indo para o segundo sinal antes da vinda de Cristo. Bora lá! O conflito entre Israel e Palestina deu origem às ameaças de despejo de famílias palestinas de Sheikh Jarrah, um bairro fora dos muros da cidade velha de Jerusalém. Esse território, onde estão as famílias palestinas, fica na faixa de Gaza. Segundo uma decisão judicial, essas famílias teriam que sair deste território. Foi onde deu início a esse grande conflito entre Israel e Palestina. Iniciando então pelo grupo de terroristas do Hamas, centenas de foguetes e mísseis contra Israel, fazendo Israel também revidar e também interceptar muitos deles, graças ao poderoso sistema israelense de interceptação de mísseis. Os palestinos consideram essa decisão judicial como uma tentativa de Israel os expulsar da região, gerando protestos e confrontos contra a polícia. Esse grupo terrorista aproveitou que estava sendo comemorado o Dia de Jerusalém para disparar foguetes contra a capital israelense. Então, nesse dia, que é muito importante para eles, é considerado um feriado, eles estavam nessa comemoração e eles aproveitaram para disparar esses foguetes. Segundo um rabino que é muito conhecido lá, chamado Lazer Brod, esses últimos acontecimentos de Israel se aproximam da chegada de um Messias. Diferentemente de nós, cristãos, que já reconhecemos Jesus como Messias, os judeus não se reconhecem assim. Não o reconhecem assim, aliás. Acreditam que o Messias ainda há de vir. Foi por isso que Jesus disse que quando veio em nome de Deus, eles não o aceitariam. Mas se outro vier em seu nome, eles o aceitariam. Jesus estava falando do anticristo. Então, até hoje, os judeus lá em Israel não vejam Jesus como Messias. Quem dirá o próprio Deus, né? Eles ainda acreditam em um novo Messias que está por vir. Eles acompanham o Apocalipse, eles estão muito ligadaços, mas para eles ainda falta vir um Messias. É aí que eles perceberão um grande engano depois, mais para frente lá, quando o anticristo se revelar. Quando falamos de anticristo e da volta de Jesus, estamos relacionando tudo a Israel. Israel é o local escolhido por Deus para ser a nação do mundo, e é por isso que todas as profecias bíblicas estão ligadas a ela. E todos os acontecimentos em relação à primeira e à segunda vinda de Cristo estão totalmente ligados a Israel. Tudo se iniciará lá e assim como tudo também terminará lá. Temos dois sinais de que estamos muito próximos da volta de Cristo. Sabemos que antes do retorno de Cristo virá o anticristo. O primeiro sinal é do retorno dos judeus a Israel. Depois de 2000 anos espalhados por todas as nações,
Em 1948, Israel, reconhecido como Estado, é permitido então o retorno dos judeus à sua terra. Esse foi um fato histórico para Israel, pois desde 70 depois de Cristo os judeus haviam sido expulsos de sua terra, e Cristo já havia dito que um dos acontecimentos que antecederiam sua volta seria o retorno dos judeus para Israel, onde suas ovelhas seriam resgatadas. Isso está lá em Ezequiel 34. O segundo sinal é a construção do terceiro templo, que está prestes a acontecer. O primeiro templo foi construído no Monte Moriá pelo rei Salomão, tendo sido destruído pelos babilônios no ano 586 a.C. Aqui está tudo depois, gente, foi escrito tudo errado aqui. Enquanto o segundo templo foi construído depois do exílio na Babilônia, a partir de 539 a.C., até sua destruição pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Para os judeus que não reconhecem Jesus como Messias, seu grande rei ainda virá, entrará no templo de Deus, o que é exatamente o terceiro templo, segundo este entendimento a ser construído de acordo com a visão do profeta Ezequiel, tendo como base as descrições dos capítulos 40 e seguintes do livro de Ezequiel. É aí que surgirá uma falsa paz, promovida pelo anticristo, onde prometerá a construção desse terceiro templo, onde judeus, cristãos e islâmicos poderão adorar cada um em um dia diferente, sendo sexta-feira o dia de adoração para o islamismo, sábado para o judaísmo e no domingo para o cristianismo. Então essa falsa paz durará um tempinho aí que eu já vou explicar. Para os judeus, o Messias que há de vir será o anticristo adorado por eles. Então, prestem bem atenção, muitos judeus adorarão o anticristo, acreditando que ele será o Messias enviado, né? Até porque ele fará muitos sinais convincentes, tá? Que promoverá a sua falsa paz durante 3 anos e meio. Os judeus perceberão o engano quando... Gente, desculpa que tem muito erro de português e eu inclusive coloquei no Word, tá? Para corrigir esses erros de português, e agora que eu tô lendo tudo, não tá como eu coloquei. Eles perceberão engano quando o anticristo entrou no terceiro templo e se declarou Deus. Essa cegueira dos judeus trará muitas consequências para Israel e para todo o mundo, pois iniciará a quebra de contrato de acordo de paz com ela e a grande tribulação. Enquanto as suas ovelhas não se ajuntassem, né, enquanto o seu povo não voltasse para sua terra de origem, ele não voltaria. Então isso já aconteceu, né? Enquanto o anticristo não surgisse, também Jesus não voltaria. Ele só vai voltar depois de muita tribulação, depois de muito clamor, depois de muita súplica de toda uma nação. Aí sim ele vai voltar. Todos esses acontecimentos, prestem atenção, estão antecedendo a volta de Cristo. Israel é o centro de tudo. Tudo começou lá e tudo vai se encerrar lá. Prestem atenção em tudo que está acontecendo, não perca nenhum detalhe. Os acordos de paz estão prontos para serem firmados. Assim que esses acordos forem fechados, o novo anticristo surgirá com essa paz, falsa paz, né? É ele que promoverá esse acordo, e aí será construído esse terceiro templo, né? Onde cristãos, muçulmanos, onde cristãos, islâmicos e judeus poderão adorar cada um no seu dia. Preparem-se, arrumem seus egos enquanto há tempo, porque dias piores virão, e nesses dias o que suportará será a nossa fé. Teremos de pregar o evangelho nesses dias, porque muitas pessoas acordarão, muitas pessoas despertarão, perceberão o engano, inclusive do sistema religioso, e sairão. A Bíblia fala que milhões de pessoas sairão do sistema religioso. Estejam firmes e sejam fortes e preparados, inclusive, para morrerem por Cristo, se for necessário. Essa é a minha mensagem de hoje para vocês. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários, ok? Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.